Boa noite, sejam todos bem-vindos, bora conversar. Hoje eu vou falar sobre inteligência emocional no trabalho. O foco vai ser inteligência emocional no trabalho. Mas desde que eu comecei a estudar aqui para fazer esse encontro de hoje, e você sabe, quem acompanha aqui a gente sabe que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, eu fiquei me questionando. Por quê? A inteligência emocional, você consegue separar ela do lado profissional do lado pessoal? O que eu quero dizer é o seguinte: a reação que você tem em casa, com os seus familiares, com os seus amigos, ela vai ser diferente ou ela tem que ser diferente na reação, de repente, na tua empresa, que você é o dono, ou que você é o funcionário, ou que você tem um cargo importante ali de decisão? Como é que faz essa separação? Simone está aqui, ela vai dizer, ela vai nos ajudar. Porque eu confesso a você que eu sempre fui muito reativo, sabe, Simone? Na vida. E aí, fazendo esse exercício aqui da inteligência emocional, que eu também acho que é para a vida, eu confesso que a partir da maturidade isso tem me dado uma certa tranquilidade. Hoje eu penso muito mais, eu me questiono, será que vale a pena eu fazer isso? Eu acho que, sabe, tem esse minutinho que você fica ali para realizar. Bom, a Simone, ela é psicóloga, psicanalista, especialista em gerenciamento de RH. É de Cuiabá, Simone? É isso. Ela vai contar pra gente. Também vai falar da persona gestão. Eu também quero saber mais sobre isso. Eu vou colocar aqui a Simone para dividir tela comigo nessa próxima hora. Dizer que quem quiser participar aqui com a gente, fazer pergunta, tirar dúvida, a hora é essa. Bora conversar com a Simone Magalhães sobre inteligência emocional no trabalho. Eu foquei no trabalho, mas será que tá certo esse foco que eu coloquei aí, Simone? Deixa eu colocá-la aqui comigo. Simone. Olá, tudo bem? Deixa eu organizar aqui, que eu acho que eu fiquei muito perto do... Tá bom a imagem aí, Fábio? Essa é a pergunta que eu ia te fazer antes de dar boa noite. Tá legal o áudio, tá tudo bem? O pessoal que está aqui com a gente, tá tudo ok? Simone, obrigado por você ter aceito de pronto conversar comigo. E antes, eu já ia começar perguntando aqui, mas não. Eu quero que você fale um pouquinho de você, para a gente te conhecer. Fala da persona gestão, fala de Cuiabá, se é de Cuiabá, é isso? Aham. Bom, eu que agradeço aí o convite, né? Fiquei super feliz, é um tema que me dá borboletas no estômago, então eu gosto muito de falar sobre esse tema. Na verdade, eu sou de São Paulo, tá? Mas eu tô em Cuiabá desde 89, então eu já me considero cuiabana, meu filho já fala cuiabanês, então, né, estamos aí. A persona tem 13 anos, né? Eu trabalho com gestão de pessoas, tem 26 anos, não façam conta. E a empresa tem 26 anos atuando com consultoria em gestão de pessoas. E a inteligência emocional entrou nisso, Fábio, porque de todas as demandas e de todos os problemas, né, que um profissional da área se depara, ele vai mais cedo ou mais tarde se deparar com debilidades na inteligência emocional, né? Desde problemas técnicos, eu tô falando, até outros problemas comportamentais. Então, por isso que é um tema que tanto me instiga, assim, né? Porque isso é algo que, inevitavelmente, quem está na área, quem é gestor, vai se deparar com isso. Simone, você falou de comportamento, você falou do técnico. Separa isso para a gente, mas explica assim, bem simplinho para a gente poder entender. Tá. Bom, você na introdução você estava falando, né? Se tem como separar o profissional do pessoal, né? Acho que, em resumo, essa pergunta. Não tem, né? Nós somos seres únicos. Inclusive, eu acho, e aí me perdoe pela sinceridade, mas eu acho uma baboseira quando eu escuto alguém falar assim: ah, você tem que deixar seus problemas em casa. Não, seria ideal que fosse, mas nós não temos como fazer isso. Os problemas vêm conosco, né? Estão com a gente. O que dá para fazer é a gente saber lidar com esses problemas de forma que
o meu estado emocional, o problema que eu estou vivendo não impacte diretamente ali no meu trabalho. O que não é fácil, mas é possível. E aí, assim, o que é um problema técnico de um problema, né, comportamental? Então, de repente, você não consegue realizar um trabalho porque você não domina como fazer o trabalho. Ou a pessoa já te ensinou e você não consegue executá-lo com a eficiência que é esperada, no prazo que é pedido. Em geral, né, existem algumas razões para isso, contingências externas, mas sempre vai haver ali algum ponto emocional. Por exemplo, acreditar que não é capaz. Por exemplo, estar com problema no relacionamento com aquele líder e por mais que aquele líder ensine e oriente, aquele funcionário, por conta daquela situação emocional, não vai conseguir executar. Posso dar um exemplo muito cotidiano? Vamos supor que um chefe, um líder, fique muito irritado que um funcionário cometeu um erro, sei lá, tá faltando muito, né? E aí esse funcionário é cobrado, é orientado, ele segue faltando. E aí um dia o líder dele, cheio da razão, chama e vamos supor que esse funcionário seja o Fábio, eu vou dizer assim, Fábio, que palhaçada é essa? Atrasado de novo? E começa a falar. Nesse momento que eu estou falando dessa forma, o fato tangível, atraso, deixa de existir. Passa a existir aqui o meu sentimento de raiva, vergonha, decepção, sei lá, qualquer sentimento negativo em relação à forma, né, que eu estou sendo corrigida. E o problema atraso não existe mais. Agora o problema é que o meu líder é grosseiro comigo, é injusto, não se preocupa comigo, é frio, não me entende, etc. Entende? Você sabe, você me pegou agora quando você falou do que não tem como separar, mas em todos os lugares que eu passei, não vou citar nomes para não ser deselegante, mas pronto, falei, eu sempre escutei isso. Tem que deixar o problema em casa. Eu sempre escutei. É a primeira. Eu penso exatamente o que você está falando, Simone, mas eu espero que não entre ninguém que eu tenha trabalhado aqui. Mas sempre escutei a mesma coisa. O problema tem que ficar em casa. Chegou aqui. Principal. Aí, o que alega é o seguinte, né? O que eles alegavam era o seguinte. Eu trabalhava com atendimento ao público. É um exercício, né, Simone? Quem trabalha com atendimento, porque assim, é de tudo, né? Você está lidando com todo tipo de gente. E pessoas que não querem saber como você tá, né? O que acontece? Quando você está lá profissionalmente, eu concordo com isso. O outro não tem nenhuma responsabilidade e nem deve ser punido ou preterido por conta dos seus problemas quando você está lá assumindo uma condição pessoal, assumindo uma condição profissional. Vou dar até um oi aqui, vai Laís, está aqui. Laís é uma fera do atendimento, uma gestora de uma grande empresa que eu trabalho aqui em Cuiabá. E o atendimento lá é uma preocupação nossa, né? Tratar disso o tempo todo. Bom, enfim, eu não posso culpar o outro, eu não posso, o pessoal fala, né? Descontar no outro. De fato, não pode. Mas isso é diferente de dizer não traga o seu problema para cá. Os problemas têm que ficarem separados. Porque isso é uma inverdade. Aliás, mais do que inverdade, isso é uma impossibilidade. Né? A gente não tem como abrir uma caixa, que bom que fosse, né? Colocar meu problema lá e na volta eu pego ele de volta. Não tem como. Agora, o que eu posso fazer é domar isso para que isso não interfira de forma direta no meu trabalho. E aí eu preciso de recursos para fazer isso. Não, eu me antecipei. Eles aí entram exatamente no que eu ia te perguntar. Exatamente. Porque assim, não é uma coisa, gente, primeiro não é uma coisa fácil, nem uma coisa simples. Eu vou fazer duas contextualizações aqui para a gente ficar na mesma página e aí eu vou falar dos recursos, pode ser? Pode. Beleza. Primeiro, eu acho importante a gente definir o que é inteligência emocional. Tem muita coisa, né? Muita coisa escrita. E eu fiz uma definição, né? Que eu acho que é uma definição bem real. Eu acho que inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de reagir positivamente diante de situações negativas. E a capacidade que a gente tem de ter reações adequadas diante de situações de alto impacto emocional. Porque, por exemplo, quantas pessoas aqui, e não estou nos excluindo, tá, Fábio? Não fizemos compras empolgados pelo momento. Ou não fizemos compra porque eu estou muito mal, chateado e eu mereço, né? E vou lá e faço uma compra. Isso é falta de inteligência emocional.
Da mesma maneira, as pessoas falam para mim, eu tenho inteligência emocional super alta. Até que tem um problema, né? Se um cliente, por exemplo, grita com você, bom, ali você vai ter a sua inteligência emocional testada. Se uma pessoa fecha você no trânsito, oi, Ali, que bom que você está aqui. Se uma pessoa fecha você no trânsito, você vai ter sua inteligência emocional testada, né? Então, eu acho que inteligência emocional é isso, essa capacidade que a gente tem de ter uma reação positiva diante de uma situação negativa ou uma reação adequada diante de uma situação de alto impacto emocional. E a outra coisa é, nós somos débeis emocionalmente. Aqui, nenhum de nós aprendeu na escola, por exemplo, como lidar com as emoções. Aliás, o nosso sistema educacional faz um desserviço, faz a gente desaprender. Você já escutou, desculpa, você já escutou e já falou, Fábio, do tipo, engole o choro. Homem não chora. Alguém conta um problema, tá muito chateado com alguma coisa, o outro fala assim, lá de besteira, gente. Tá triste por isso. Mas você ficou bravo por isso. Entende? Sim. Então, isso é o contrário do desenvolvimento da habilidade de inteligência emocional, associado ao fato da gente não se conhecer. E aí, como que eu vou falar de ter um recurso para lidar com o meu problema e não deixar impactar no outro se eu não consigo nem identificar muitas vezes como eu estou me sentindo? Isso a Natália está falando aqui. Tem gente com problemas muito piores. Fábio, eu vou pedir liberdade. Gente, quem está aqui, clica no coraçãozinho para mostrar para o Instagram que o nosso conteúdo é relevante, né? Clica aqui no aviãozinho para mandar para mais gente. Manda para todo mundo que você gosta, para sua família, para aquela cunhada que você não está bem, entendeu? Manda aí que ajuda. E reforçar, eu estou vendo que está chegando uma galera da Simone, fique muito à vontade para fazer como a Nath está fazendo aqui, como o Alexandre. Pode comentar, pode fazer pergunta, isso só enriquece, eu acho, que o nosso papo aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Continua, Simone. Bom, então, o que acontece? Por exemplo, as pessoas não sabem a diferença se elas estão cansadas ou se elas estão com preguiça. Né? Hoje, por exemplo, de manhã eu estava nesse dilema. Você fez um post sobre isso. Porque, cara, e assim, eu contei um monte de história pra mim, tá, Fábio? Aí eu fui dormir tarde. Aí, assim, de manhã eu falei, gente, mas eu tô com muito sono porque eu não dormi bem. Aí, de repente, eu tava mega animada, mas eu pensava na academia e falava, eu tô com muito sono. Eu falei, larga de ser cretina. Então, as pessoas não identificam se estão cansadas, se estão com preguiça, se estão ansiosas ou se estão com fome, se estão tristes ou depressivas, por exemplo. Então, o primeiro ponto para a gente lidar com as situações é a gente ter esse autoconhecimento. E depois entender que as emoções não são simples. As nossas 5 emoções básicas, você sabe quais são, Fábio? As nossas 5 emoções primárias? Fala pra gente. As 5, 4 delas têm conotação negativa. As 5 emoções são medo, raiva, tristeza, alegria e nojo. São as 5 emoções primitivas nossas. Todas as outras derivam dessas 5. Medo, raiva, tristeza e nojo. Tem conotação positiva? Apesar delas terem funções importantes, né? O medo nos protege, a raiva faz com que também a gente se posicione, né? O nojo nos protege também da gente comer alguma coisa, enfim, estragada, por exemplo. A tristeza é um sinal que você precisa, né? Recuar, economizar energia. Mas o negócio é dosar, né? É dosar essas emoções. Aí a gente não consegue nem reconhecê-las. E aí olha, a gente foge disso, né? Se você fica com medo, alguém fala para você, para de besteira. Não, gente, medo é importante. Eu tenho que identificar, estou com medo. Eu tenho que identificar, estou com raiva, né? Eu tenho que dar nome. Cara, eu não vou conversar com o Fábio agora, porque eu tô com muita raiva dele. Se eu for lá conversar com ele agora, eu vou falar besteira. Você falou de uma coisa assim, de você esperar um tempo, né, para poder agir, né? De fato, às vezes a gente precisa. Olha, uma coisa para quem tá aqui. Para a vida, isso, não é só para o trabalho. As emoções são passageiras e as consequências são permanentes, né? Então, se você conseguir, porque o Alexandre, o que ele escreveu aí, Simone? Você consegue ler? Consigo. O problema
não está com o problema, mas como lidamos com ele. Dados dizem que 20% é o problema e 80% nossa interpretação. Inteligência é fundamental. Exatamente, Ali. E aí o que acontece, né? Nós temos essa debilidade. Pode falar. Principalmente para quem é reativo. Uhum. Aguardar, que é o meu caso, né? Aguardar um pouco. E depois, quando passa, às vezes eu fico com raiva. Eu falo, fico com raiva, aí eu paro, penso. E aí é o que você falou. Porque esse tempo que eu dei ali vai dizer assim, caramba, não mudou nada. No sentido, se eu tivesse falado o que poderia ter acontecido, ou na hora que você recebe um e-mail meio indigesto, vou responder agora. Precisa responder naquela hora, aquele e-mail? Você ficou com aquela raiva? E o WhatsApp, hein, Fábio? Não. Gente, ó, isso é para a vida. Agora, trazendo o nosso contexto aqui do trabalho, o que eu acho importante, né? Então, a gente entender que todos nós temos uma debilidade emocional. A gente não sabe lidar. As nossas emoções primárias têm caráter negativo. Nós tendemos a recuar, né? A gente evita, a gente resiste, a gente recua. A gente não olha para isso. Nós não temos preparo para lidar com isso. Então, isso já por si mesmo é um território bem perigoso minado. No ambiente de trabalho, acontece um fenômeno que é o seguinte. Você é escolhido para trabalhar numa empresa por uma pessoa. E você escolhe trabalhar naquela empresa pelo salário, pelo lugar, pela empresa. Mas você vai lidar 8 horas do seu dia, 10, 12 horas do seu dia com muitas outras pessoas que você não escolheu e que não te escolheram. E aí, acompanha comigo aqui. Na tua família, tem pessoas que você não gosta. Na tua família, tem pessoas que você tem dificuldade de relação. Você tem um irmão que você não gosta tanto, ou que você tem mais dificuldade, não é? Teu filho tem dia, né? Que eu brinco isso, tem dia que eu quero apertar o pescoço do meu até o olho cair da cara. Né? Então, assim, no ambiente que a gente escolheu estar, né? No ambiente em que é nosso ambiente de origem, nós temos dificuldades de relacionamento. Por que não teríamos nesse ambiente com pessoas que a gente não escolheu e que não nos escolheram? Então, isso é um terreno fértil, muito fértil para problemas de relacionamento. Mas, Simone, você há de concordar que eu vou me colocar de novo como exemplo. Eu, dependendo de quem é o familiar, eu mando para a ponte que caiu e a vida segue. Como é que eu vou mandar para a ponte que caiu o meu líder, o meu gestor? Aí é que está quando o problema é diretamente com ele. Ou às vezes não é nem diretamente com ele. Às vezes nasceu de uma situação que aconteceu, né, que a gente até citou no início, alguma coisa ali, que ou era de uma decisão, ou que deu errado e você foi cobrado, ou vice-versa, enfim. Como é que eu vou lidar com esse momento ali? Então, primeira coisa, a gente precisa entender que pessoas são pessoas, né? Em qualquer lugar. E as empresas precisam dar esse passo de saber que nós temos que preparar as nossas equipes para lidar com as emoções. Ninguém fez. E aí tem empresário que fala para mim, isso não é o meu papel. Eu concordo. Mas vou dizer uma coisa, se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, a gente precisa dar recursos, né? Oferecer recursos para os líderes poderem trabalhar com as suas equipes. Desenvolver inteligência emocional nos líderes para que eles possam replicar isso, porque eu não tenho como exigir do outro, eu não tenho como ensinar para o outro algo que eu não saiba. E, Fábio, olha, eu estudo isso há muito tempo e não é fácil, né? Não é simples, eu tropeço o tempo todo. E olha que isso é uma questão que fica, né? Eu trabalho com isso, então eu sou muito atenta com isso. E eu falho. Então, como não, né? Como que a gente vai ignorar isso? Então, a gente tem que dar recursos para as empresas. As empresas têm que dar recursos para as pessoas lidarem com essas situações adversas. E, de fato, tem esse que você falou. De repente, com um primo, eu posso mandar ele para aquele lugar e um líder não. Tomara que não. Mas, infelizmente, a gente vê isso acontecer. Entende? Porque, beleza, se você fala para mim, olha, se fosse meu primo, eu tinha mandado, mas ele não mandei, você tá com inteligência emocional. Comportamento positivo, reação positiva diante de situação negativa. Tá lindo para você. Mas o problema é que as pessoas não têm feito isso, né? Nós temos hoje, na minha análise, 3 grandes problemas. E esses problemas estão na empresa, estão em todos os lugares, né? Mas vamos focar na empresa aqui. Primeiro é que nós não sabemos lidar com as diferenças.
toda diferença, ela é uma ameaça. Olha que forte isso, uma ameaça, se não um ataque. Então, se eu discordo de você lá no trabalho por conta do lugar que a gente vai colocar, sei lá, o nosso copo de café, a garrafa de café, isso vira um perrengue, isso vira um problema. A gente não sabe lidar com as diferenças. Não precisamos ir longe. Se você votou no Lula e eu votei no Bolsonaro, companheiro, isso aqui é uma bagunça, não é? Então, assim, se você é a favor do aborto ou contra, se você... Entende? Então, a gente não sabe lidar com as diferenças, ponto número 1. E na empresa isso está posto. E a empresa contrata pessoas diferentes. E é bom que faça, né? O segundo ponto é nós não temos tolerância à frustração. E aí, companheiro, isso no ambiente de trabalho, isso dá um BO, né? As pessoas estão pouquíssimo tolerantes à frustração, querem o prazer imediato, né? Querem viver o agora. Não conseguem adiar. Nós somos bebês emocionais, gente. A vida adulta, né? Esse post que o Fábio está falando, até dizia isso. A vida adulta é justamente isso. Você fazer o que você precisa fazer. O que tem que ser feito. Mesmo que você não goste. Porque você quer um resultado lá na frente. Um bebê, uma criança, tem vontade de fazer xixi, faz. Tem vontade de fazer cocô, faz. Tem fome, bota a boca no mundo, né? Nós agimos assim emocionalmente. Me frustrou, não vai fazer o que eu quero agora, tem reações negativas, né? O chefe cobra mais, já se chateia, pede conta, né? Um cliente é mais duro, você vai lá e fala, olha, né, mas ele é nosso cliente, vamos ter resiliência aqui. Vamos... Não, já empina a carroça, já não quer mais. Entra na empresa, tem 4 meses, ainda não foi promovido, já não quer mais. Então, a gente... Aí você vai fazer um treinamento fora do horário de expediente? Não, mas imagina, tem que ir para casa, assistir série. Certo? Então, assim, a gente está tão pouco tolerante à frustração que isso está virando um problema. Então, eu não aceito a diferença, eu não tenho tolerância à frustração e tem uma coisa do imediatismo. Eu boto a culpa no WhatsApp, posso estar errada, mas essa coisa assim, ó, você manda um WhatsApp para a pessoa não te respondeu em 2 minutos, você já tá bloqueando, você já não quer mais, né? A gente faz isso, eu faço orçamento pelo WhatsApp. Cara, a primeira empresa que me responde é a empresa que eu vou amar. A empresa demora 4 horas para me responder, eu já não quero mais. Mas vale um adendo aqui para colega de trabalho, eu tenho os meus, vou falar. Peraí, gente. Alguém falou que o problema é a ansiedade, eu acho que foi o Cláudio, é isso? Eu acho que pode ser a ansiedade, a ânsia de ter que responder naquele momento. Cara, às vezes você está ou numa reunião, ou está resolvendo alguma coisa, tem que trabalhar também um bom senso, minha gente. E isso vale para o colega de trabalho, vale para o gestor, vale para o dono da empresa. Pronto, falei. Pode continuar. Mas é exatamente isso. E ninguém tem essa tolerância, sabe? Então as pessoas têm essa coisa do imediatismo e tudo isso é falta de inteligência emocional. Né? E aí, lá no ambiente de trabalho, gente, a gente precisa desenvolver recursos para lidar com isso e ensinar a nossa equipe a desenvolver. Então, o que pode falar? Mas eu não quero que você perca seu raciocínio. Você quer terminar e depois eu faço a pergunta? Terminar, não entendi, Fábio. Repete, por favor. Você estava falando aí, eu não quero também ficar te interrompendo. Não, vai tranquilo. Pode interromper. Bate papo mesmo. Então, assim, só para a gente fechar, né? Então, assim, essa coisa do imediatismo, ele também é uma debilidade emocional. Porque quem que não aguenta esperar? Quem é que não aguenta esperar? A criança, o bebê. A criança, assim, né? O bebê, ele não aguenta esperar. Você fala para ele, espera um pouquinho. Já chegou? Já chegou? Já chegou? E agora? Já chegou? Isso e nós estamos vivendo emocionalmente esse momento. Então, isso não é só, né, na empresa, mas está no mundo, está posto no mundo, está posto nas nossas relações pessoais, familiares, conjugais, né? Enfim, está posto. Na empresa, então, eu trago isso, né? Vamos trabalhar, porque as pessoas não sabem. Primeira coisa que toda empresa tem que fazer, e se você é um líder, você precisa fazer, trabalhar autoconhecimento. As pessoas precisam sair dessa zona cega sobre si mesmo. Nós tendemos, né, a achar que nós somos o nosso ideal de versão, né? O que eu idealizo, né? Como que seria esse meu eu ideal? Eu queria, né? Eu acho muito massa ser assim. Aí eu acho que eu sou isso. Não, você não é. Eu não sou. Nós não somos isso que a gente idealiza, né?
E aí, quem que você é de verdade? Quem você é de verdade aparece nesses momentos, né? Em que você é fechado no trânsito, em que um colega te dá uma resposta atravessada, em que o líder fala com você de uma maneira que você se sente injustiçado, em que um cliente é abusado. Nesse momento aparece quem você é, né? No momento em que você fica na dúvida entre estacionar na vaga de deficiente ou colocar o seu carro 2 quadras depois, nesse momento aparece quem você é. Aí você fala que você é autocontrolado, e não é. Então a gente precisa, primeiro passo, é padrão, né, filosófico de solução de problema. Primeiro passo é identificar a origem do problema. Qual é a causa? Então a causa é quem eu sou. Quais são os meus limites e as minhas debilidades? Eu tenho que conhecer os meus limites. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho alta sensibilidade quando eu me sinto injustiçada. Então eu me controlo bem para muita coisa, mas quando alguém, por exemplo, me acusa de algo que eu não fiz, menino Fábio, aqui, nossa, me sobe. E eu tenho consciência disso. Então, muitas vezes, né? Recentemente, eu estava numa conversa com meu marido, eu falei para ele, porque você sabe que eu não tenho tolerância para lidar com injustiça. Não vem pro meu lado com injustiça. Muda o rumo da prosa. Eu me conheço, porque dali para frente chega aquele limite, né? Que daí eu não quero mais resolver. Eu quero ganhar. Eu não quero mais resolver o problema. Eu quero sair com aquilo esclarecido, que eu não estou errada, que, entende? Isso é um equívoco, né? Isso ninguém ganha com isso. Mas naquele momento falta o principal ingrediente da inteligência emocional, que é o autocontrole. Mas eu preciso me conhecer para não entrar nessas furadas. E a gente não se conhece. Mas, Simone, na hora em que isso eu só consigo, veja bem meu questionamento, isso eu só consigo descobrir trabalhando com a pessoa, eu não consigo pegar isso na hora lá que eu estou fazendo a seleção, porque eu acho, Consegue, assim. mas é mais difícil, Seleção de porque as pessoas, pessoas você fala, recrutamento e seleção mesmo. naquela hora em que eu estou recrutando, porque agora você me deu esse gatilho. Mas aí, ao mesmo tempo, eu naquela hora eu vou tentar me comportar o máximo possível, porque eu quero passar, né? Eu quero passar. Isso tem como pegar ou realmente vai ser aquela caixinha de surpresas? Porque eu já vi em muitas empresas acontecer exatamente isso que eu estou te perguntando. Pô, mas na entrevista era uma maravilha. Fiz o step, foi uma beleza. Agora aqui está contratado, desandou. Escutei muito isso. Tem. Fábio, essa é uma praia também muito legal para mim. Eu já fiz mais de 33 mil entrevistas. Tem 26 anos que eu trabalho com recrutamento e seleção. Se você digitar no Google como fazer uma entrevista de seleção, as primeiras 10 opções do Google vão ser dicas para os candidatos. Então, sim, os candidatos estão cada vez mais preparados e não, os recrutadores estão cada vez menos preparados. Isso é um ponto. Segundo fato, as pessoas fazem entrevista de seleção achando que 15 minutos de conversa é uma entrevista. Uma entrevista não é 15 minutos de conversa, né? Eu vou vir com a minha melhor versão, pronto para responder aquilo que eu acho que você gostaria de saber a meu respeito. E se você conversar comigo 15 minutos, facilmente eu vou manter isso que a psicologia chama de máscara social. Todos nós temos. A máscara social que nos impede de entrar dentro do elevador e ler sorria, você está sendo filmado, e enfiar o dedo no nariz para tirar caca, arrumar a calcinha da bunda, né? A máscara social vai te dizer, você vai ficar lá, linda, com a caca no nariz, a calcinha incomodando, mas você não vai fazer nada. Então, só para dizer que isso faz parte do nosso convívio social. É uma outra habilidade, né, da inteligência emocional, habilidade social. Então, para eu conhecer a pessoa, a entrevista precisa demorar. Demorar no sentido, não precisa levar tempo, mas eu preciso ter uma conversa longa. E eu preciso trazer isso para a informalidade. Se eu faço uma entrevista muito protocolar, muito formal, eu vou ter formalidade de lá para cá. Então, nós temos aqui, né, na nossa metodologia de entrevista, os candidatos saem daqui achando que são nossos amigos. Me encontram na rua e falam, oi, Simone! Eu nem lembro quem é, mas eles sabem quem eu sou. Né? E aí eles contam coisas que eu falo, não fala isso pra mim, não me conta, que eu não queria saber tanto, né? Porque a gente traz pra informalidade. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, existem testes de comportamento, testes de inteligência emocional, que se bem aplicados, se bem orientado, o candidato vai trazer uma verdade maior.
Agora, o terceiro ponto e mais real de todos é que a gente não conhece ninguém, nem a nós mesmos. Então, como que eu vou querer ter certeza sobre o outro? Então, todo seletivo, a gente faz tudo possível para garantir que a gente tenha, conheça, né, quais são os potenciais comportamentos daquela pessoa, mas eu só vou garantir isso 80%. 20% é caixinha de surpresa. Se você pegar um casal que está casado... Nossa, João, meu filho entrou. Oi, filho. Se você pegar um casal... Moretti aí. É o João Moretti aí? Esse que eu falei que eu quero apertar o pescoço da cair da cara. Tá vendo? Você foi citado aqui, ó, com o maior carinho, tá vendo? Se você pegar um casal que está casado há muito tempo e você perguntar um para o outro, né? Você sabe tudo, né, dessa outra pessoa? Ela vai falar que não, ela ainda se surpreende, né? Então, eu acho que isso é uma graça da vida, né? A gente tem o elemento surpresa. E aí, nos comportamentos, a mesma coisa, né? Existe esse elemento surpresa. Então, a seleção é, sim, essa aposta. Agora, tem como eu estar fundamentada, né? Entender quais são as tendências mais possíveis de comportamento, saber se aquilo ali tem a ver com o meu time, tem a ver comigo, que sou líder, tem a ver com, né, o negócio, tem ligação com o fit cultural da empresa. Isso é possível. Agora, vem cá. Lá no início, aquela pergunta que eu queria te fazer. Esse funcionário que chegou lá, não está no melhor dia dele, você notou, né? Você ali é o responsável ali daquele time, daquela equipe. A empresa, e voltando lá no meu tempo ali de problema que ficar em casa, eu notei isso. Qual é hoje? Eu acho que isso tem mudado. Você que está aí há tanto tempo trabalhando, você pode afirmar isso melhor. A empresa ela está tendo esse olhar mais para o funcionário, de dizer, vem cá, como é que eu faço para te ajudar? Hoje você não está no bom dia, pô, vai para casa, vai descansar, volta. Está tendo esse olhar? Entrega o que você combinou com a gente. Está aqui, contrato, carteira assinada, vai lá. Ou está ainda... Tem, Fábio. As empresas têm tido um pouco de cuidado. O problema é que as pessoas não têm preparo para isso, né? Então, por mais que a empresa queira esse olhar mais humanizado para a relação de trabalho, e esse equilíbrio entre o resultado e esse olhar humanizado, ele é muito complexo mesmo, né? Porque, de fato, a empresa não pode ceder de tudo, né? Mas também não adianta levar ferro e fogo tudo, né? Mas existe uma dificuldade, porque se eu não me conheço, se eu não sei lidar com as minhas próprias emoções, como que eu vou conseguir lidar com a emoção do outro, né? Então, mas eu vejo movimentos, né, saudáveis, eu vejo movimentos interessantes nessa tentativa. Porque, por exemplo, às vezes, você já passei por isso muitas vezes, né? Você vê um funcionário, uma funcionária que você percebe que não tá legal. E a primeira coisa que você tem que fazer, escutar. Gente, Freud já dizia, né? Talking cure. A cura pela fala, né? Ouvir e falar faz muito bem. Então, muitas vezes você vai chamar o Fábio, né? Tô vendo que você não tá bem, o que tá acontecendo, né? Pode compartilhar comigo. E não é na pretensão de que é um erro que as pessoas têm. Eu quero resolver o problema dele. Não, escuta. Só isso. Sabe, escuta que isso já é acolhedor, né? O outro te ouvir com atenção, olho no olho, já é acolhedor. Bom, escutou, beleza. E aí você pode, por exemplo, já aconteceu de eu falar, olha, eu entendo então que, sei lá, você brigou à noite com seu marido, ele te bateu, um caso que aconteceu não faz muito tempo. Eu acho que você... Você falou aí, bateu, não faz muito tempo, isso aconteceu? Isso aconteceu não faz muito tempo. Eu escutei essa história, né? Mas você sabe o final da história? Você sabe o final da história? Sei. Conta pra gente. Então, aí tá. Então, o que a gente vai... Né? O que pode fazer? Bom, vamos mandar... Né? A primeira coisa, olha, então vai embora, né? Tem uma orientação... Esse é um caso... Eu trouxe um caso bem polêmico, né? Porque assim, aí envolve outras coisas, né? Envolve violência contra a mulher, tal, enfim. Mas aí a gente orientou, né? Com relação aos cuidados, com... fazer a denúncia na delegacia da mulher. Tem um lugar seguro. Qual que é o nível de ameaça? Isso já aconteceu antes, enfim.
Mas, bom, então vai para casa, né? E a pessoa disse assim, eu prefiro trabalhar. Porque aqui eu vou conseguir, né, dar uma... Bom, então tá. Então vamos tirar essa pessoa, no caso, fazer atendimento ao público. Então vamos recuar do atendimento ao público, porque não tá bem. Vamos colocar numa tarefa, assim, sabe, meia boca, para passar o dia. E nesse caso específico, né, foi orientada, a própria empresa levou a pessoa até a delegacia, ofereceu, né, suporte, queria pegar as coisas em casa. Se ficar em casa era seguro, né? Olha, você precisa contar isso para alguém da sua família, né? Que é um protocolo de segurança, né? Você precisa contar, você tem que compartilhar isso com alguém, né? Um amigo ou um familiar que possa também te servir de suporte nesse momento. Contar com essa rede de apoio, né? Mas assim, então às vezes dispensar é o caminho, às vezes não, né? Às vezes tem que ficar, né? A pessoa quer ficar. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente trabalhar com a mentalidade. Nosso cérebro funciona da seguinte maneira, isso em qualquer parte do mundo. A gente pensa, sente e age. Nossa ação é resultado de um sentimento. E o nosso sentimento é resultado de um pensamento. Por que é importante saber isso? Porque se eu não estou num dia legal, né? Eu dei um exemplo mais dramático, mas sei lá, tive um problema, né? Um problema, enfim. Tive uma notícia triste na minha família, alguém que adoeceu, estou muito mal, estou abalada, beleza. Eu vou para o trabalho com esse pensamento, né? Então, meu sentimento é negativo, logo o meu comportamento é negativo. O que eu posso fazer em relação ao meu pensamento? Porque resolver esse sentimento está no pensamento, porque esse sentimento é resultado de um pensamento. Um exemplo mais prático. Eu estou trabalhando em equipe, não gosto do Fábio, e hoje o Fábio volta de férias. E eu tô lá tomando banho na minha casa, pensando, nossa, hoje eu vou lá encontrar aquele infeliz do Fábio, meu Deus do céu, não sei o que a empresa tá vendo, que aquele rapaz, não sei o que. Tá. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? O que vai acontecer com o meu... Qual que é o meu sentimento quando eu tô tomando banho pensando isso? Cara, meu sentimento é de raiva, frustração, tristeza, enfim. Aí eu chego na empresa, que jeito? Já vai no... Para eu ter já um vai no... comportamento positivo diante desse sentimento, eu posso até ter, mas isso exige de mim muito esforço. Agora, eu posso trabalhar na minha mentalidade, pensando assim: o Fábio não está lá à toa. Se eu mereço esse trabalho e ele continua lá, ele também merece. Ele tem alguma característica que eu não conheço, que eu não reconheço, mas que faz ele estar na empresa. Eu estou na empresa, primeiro, porque eu quero meu dinheiro. Eu estou lá pelo dinheiro, eu não estou lá pelo Fábio. Eu estou indo lá fazer o meu trabalho. Quem paga o meu salário não é o Fábio. Então, eu posso não gostar do Fábio, mas a empresa tem 200 funcionários, o Fábio é um. Por que eu vou focar no Fábio? Então, entenda, eu não estou propondo uma mentalidade mentirosa, o Fábio é legal, vou falar 1000 vezes que o Fábio é legal, que eu vou passar a gostar dele. Não, não é isso. Mas como que você pode ver isso de outra perspectiva? Esse mesmo fato, né? Para que o meu sentimento fique ameno e facilite a minha vida. Então, se eu estou lá tomando banho pensando, putz, cara, hein, hoje é dia que o Fábio volta, hein? Bom, mas também ele deve ter a razão dele estar lá, né? Não é à toa. Se eu tô lá tanto tempo, ele também tá lá tanto tempo, alguma coisa boa ele tem, né? Não sei o que é, mas tem. Alguém viu alguma coisa que eu não vi, mas ele tem. E não é ele que paga meu salário, tô lá pelo meu salário, e também tem lá a Juliana, e tem o Marcelo, e tem a Renata, e aí tem meu serviço, meu chefe. Ah, beleza, vou. Pronto. Mas esse exemplo que você está trazendo é de um colega de trabalho que não necessariamente mas é uma situaçãozinha. Entendo perfeitamente isso que você colocou. Acho que é o caminho mesmo, porque se você passa a maior parte do seu tempo no trabalho. Se você entrar nessa de que o Fábio é horrível, que não dá para conviver com o Fábio, como é que é isso? Mas quando é o teu gestor, ainda é mais difícil? Com certeza, com gestor é mais difícil. E aí, o meu convite sempre é assim: o que te incomoda nele? Né? É o jeito que ele fala comigo. Tá, você tem duas alternativas, né? Ou você vai lidar com isso, ou você vai sair da empresa. Inevitável, certo? Mais cedo ou mais tarde você vai sair. O que eu chamo de lidar com isso? Então, por exemplo, talvez você possa chegar para o seu líder. Nós fugimos de conversas difíceis, Fábio. Isso é um problema, né? Vamos supor que o Fábio seja meu líder, então ele fala comigo de um jeito que me incomoda. Ele é grosseiro, ele grita. Uhum. Eu já tive líderes
duros, né? E tive líderes doidos. Então, os duros, ok. Agora, os doidos, né? Então, assim, de chegar e falar, olha, todas as vezes que você fala comigo, como você conversou comigo ontem, eu me sinto acuada. Me dá até medo. Eu não estou dizendo que você é um grosso. Você grita comigo, mas eu estou dizendo como eu estou me sentindo. Isso é uma forma, inclusive exige muita inteligência emocional, de eu ir levar para essa conversa. Agora, veja, eu não estou acusando, eu não estou sendo desrespeitosa, né? Eu não estou sendo insubordinada. Eu estou trazendo sobre uma situação que me incomoda. Pode ser, gente, que isso mude todo o cenário. Mas pode ser que não, né? Uma vez uma líder me disse, eu sou assim, não tenha pretensão de me mudar com essa sua psicologiazinha. E aí eu saí de lá pensando, bom, eu ganhava na época, era um dos melhores salários no meu cargo, né? Isso foi antes de eu ter a empresa. E eu pensei, bom, ou eu caio fora, ou eu vou ter que aprender a lidar com isso. E eu aprendi a lidar com isso. Né? Fiquei na empresa por um bom tempo. E foi uma excelente escola. Que é uma outra forma também da gente lidar com a situação, né? Se você não pode mudar a situação, o que você pode mudar? Mas, Simone, isso aí está dentro da nossa pauta você usou, então, a inteligência emocional na hora que você fez esse questionamento, né? Sim. Ou eu saio, ou eu vou aprender a lidar com ela, porque ela já deixou claro que ela não vai mudar nenhum bocadinho. Uhum. Exatamente. Então, é uma prática da inteligência emocional, é isso. O Daniel está falando, Daniel, que é meu primo, meu querido, Baeta está aqui, está dizendo o seguinte: líderes que sempre tratam no imperativo, sempre impondo e dando ordem. É mais ou menos isso, né, Simone, que você estava falando mesmo. aí? E assim, gente, em uma certa medida, os cargos de liderança demandam isso. A democracia, ela serve até um certo ponto. Nós não temos nem maturidade emocional e nem postura profissional para seguirmos desse autogerenciamento. Tanto que são raras empresas que têm esses organogramas circulares, né? Que trabalham com projetos, né? E hierarquias volantes, né? Cada hora você está num time, hoje você é o coordenador, amanhã você é o executor desse time, enfim. São mínimas empresas, né? A gente não tem muito isso. Então, inevitavelmente, acredito sim que um pouco desse lugar de imposição ele é importante. Mas é claro que quando a equipe participa do processo de decisão ou de construção daquilo, eles se engajam mais, né? Do que aquilo que é só imposto. Porque até no nosso desenvolvimento, né, como seres humanos, quando a gente nasce, vai se desenvolvendo, a regra, aquilo que o pai e a mãe manda, né, ele tem uma grande função que é fazer você desobedecer, né? A gente, inclusive, vai formando a nossa identidade um pouco na desobediência. Não à toa que a adolescência é tão rebelde. O que é a rebeldia da adolescência, né? Isso faz parte da nossa evolução como seres humanos, né? Sei lá, você tem aí, eu dou esse exemplo do João, né? Não sei se ele tá aqui ainda, mas o João sempre comeu tudo, qualquer bebê é assim, veste o que a mãe ou a pessoa que cuida põe no corpo, come sem enfia na boca. E vai tudo certo. Um belo dia ele come brócolis no almoço, na janta, você enfia a colher de brócolis, ele gosta. O que é isso? É assim, cara, eu tô descobrindo que eu sou algo além de você, né? Então, agora eu não quero brócolis. Não é nem porque não gosta, é porque você que tá me dando. Aí um dia não quer pôr aquela roupa. E aí isso se reatualiza na adolescência, quando eu tenho um novo cenário de uma grande rebeldia, em que tudo que eu preciso para descobrir quem eu sou é dizer que eu não sou o que você quer que eu seja. Eu não sou quem você é. E os pais precisam ter inteligência emocional para lidar com isso. Mas, Simone, vamos voltar no início, que você falou isso lá no início, e eu não quero fechar esse papo sem a gente estruturar, né? Que é o tal a gente está falando de inteligência emocional, mas quando a gente fala sobre isso, a gente também está falando sobre autoconhecimento. Então, se você não se conhece, como é que eu consigo? E aí, assim, eu estou falando, a gente está aqui, o nosso foco é no trabalho. Mas se eu não sei nem o que é na minha vida, autoconhecimento, eu vou ter no trabalho. E aí a gente
vê de um tudo, como falamos aí nos exemplos anteriores. Como é que eu consigo fazer isso? O que eu tenho que fazer? 3 coisas para desenvolver autoconhecimento. Primeira coisa, gente, nós temos hoje muitos recursos de testes online, gratuitos, enfim, se você não tem como, né? Às vezes fazer um processo de análise, fazer uma terapia, né? Se propor a fazer um processo de desenvolvimento pessoal com um profissional, se debruce, né? Nesses testes online mesmo, tem muita. Coloca lá no Google, teste de autoconhecimento. A minha dica responda. Porque quando a gente fala a palavra teste, meu cérebro, se eu ligo um alerta e fala, cuidado, você está sendo testado. Então, você vai tender naturalmente a responder aquilo que você acha que seria melhor ou aquilo que você gostaria de ser. E não realmente aquilo que você é, né? Então primeiro, então assim, cara, o jogo é você com você. Então, senta lá e responde a verdade, né? Então, eu lembro que eu fiz um teste, né? Que fazia umas perguntas, eu falava, gente, eu não tenho condição de responder isso aqui, que era mais ou menos assim. Em quais situações você mente? Hã? Não minto, né? Não tinha essa opção, né? Em quais situações você, dessas situações abaixo, qual dessas aqui tiraria você do sério a ponto de você alterar seu tom de voz? Você fica incomodado, né? Então, assim, se permita responder com a verdade e olhar o resultado e ver o que você faz com aquilo. Segundo ponto, feedback. As pessoas falam para você. E aí, Fábio, tem uma questão que é crucial, que é assim. Se você disser para mim assim, Simone, você é uma grossa. Eu vou dizer assim, eu não sou e pronto. Não, eu tenho que pensar o seguinte, o que do meu comportamento fez o Fábio me olhar como alguém grosseiro? Porque por mais que eu acho que eu não sou, não importa o que eu acho sobre mim, não importa. Importa como os outros me veem. As pessoas me tratam da forma como elas me veem, não da forma como eu sou. Se eu falar, Fábio, eu sou uma pessoa muito legal e divertida, e ele não achar isso de mim, ele não vai me tratar como uma pessoa legal e divertida. Então, vou fazer um teste e vou observar o feedback. Há muitos anos atrás, eu passei por um processo de autoconhecimento, e uma das minhas tarefas era perguntar para as pessoas 3 características que elas viam em mim. E a coach que me atendeu na época me deu a seguinte missão: pergunte para as pessoas que você acha que não gostam de você, porque elas vão te falar a verdade. Né? E beleza, então é isso. Então, o feedback, como que as pessoas te veem? Então, eu acho que isso é importante, né? E o terceiro ponto, que é crucial, são as repetições. O que acontece na sua vida que se repete? Isso fala de você, de quem você é. Todo namorado que eu escolho é assim, eu tenho dedo podre. O que tem de você aí? Todo mundo... Gente, eu tenho uma coisa, eu só atendo cliente assim. Todo cliente que chega para mim é desse jeito. O que tem de você aí? E aí, né, Simone, você pegou um lugar, um exemplo, que é sempre o outro, né? Nunca é você. Sempre o outro, sempre o outro. Exatamente. E é uma loucura, porque assim, o outro, gente, a gente não faz nada com ele. Então, se tem uma situação no outro que me incomoda, a solução não é reclamar do outro, nem querer que o outro mude. É o que eu posso fazer diante disso. E que é muito difícil. E haja inteligência emocional para isso. Né? Haja inteligência emocional para lidar com isso. Haja inteligência emocional para aceitar as imperfeições do outro. Para aceitar as suas próprias. Para entender que enquanto você não desenvolver aquela habilidade, companheiro, companheira, as pessoas que estão ao seu lado vão ter esse mesmo defeito. Porque a gente atrai, né? E a gente escolhe pessoas que têm afinidade com a gente, nas nossas debilidades também. Então, assim, olha para aquilo que se repete na sua vida, aquilo fala de você. O que você tem a ver nessa história aí? Sabe, que tanto se repete? O Cláudio, ele está trazendo aqui uma fala que eu acho que cabe bem dentro de tudo isso que a gente falou aqui. A gente está chegando já na nossa reta final, é sinal que o papo está sendo maravilhoso, porque a hora passou e a gente não se deu conta. Exato. E ele diz assim, falta às empresas a valorização da empatia pessoal. É que faz os bons líderes. Eu confio com você, eu concordo com o Cláudio, porque é tão mais gostoso quando você tem uma liderança em que ela tem um... E aí eu posso estar falando aqui uma bobagem, Simone, você pode dizer, mas isso não condiz. Quando eu tenho um gestor, eu tenho uma liberdade de trabalho com ele, o ambiente é gostoso, é uma maravilha a produção,
quando você fala desse negócio, eu tenho que ir embora, hoje eu não posso ficar. Mas quando você está num ambiente, eu pelo menos eu penso isso, tá? Quando eu estou num ambiente bacana, em que as pessoas, eu sinto que tem ali uma valorização do outro, né? Eu não estou enxergando ali só um robô, né, que tem que produzir, entregar aquilo. É diferente. Pena que não é em todo local é assim, e também, como você falou, às vezes você está na empresa que muda a gestão, às vezes aquele gestor vai para um outro setor, vem um outro, e aí tudo, né, muda, desanda. Isso aconteceu comigo, assim, no lugar que eu trabalhei. Bem colocado, Fábio. Tem 2 pontos importantes aí. O primeiro deles é que a empatia é um conceito difícil. Não é fácil. E a gente tem que entender isso, né? Qual que é o conceito de empatia? Empatia, para mim, não é a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque eu acho que isso é impossível. Só a gente está na nossa pele. Empatia é a capacidade de eu ver as coisas na perspectiva do outro. E aí eu acho que fica mais possível, né? Então, por exemplo, eu tive uma pessoa que eu conheço que perdeu uma pessoa muito querida na época da pandemia. Aliás, isso aconteceu, né, muito. Então, assim, eu não perdi. Então, eu não posso falar que eu sei como é. Não, eu não sei como é. Mas eu consigo me imaginar se eu tivesse perdido o pai, se eu tivesse perdido a mãe, se eu tivesse perdido o irmão, entende? Então, aí, isso é empatia, é a capacidade de eu ver na perspectiva do outro. Então, isso é um ponto, e eu concordo com o Cláudio, é fundamental, facilitaria muitas coisas. Mas empatia é um dos fatores da inteligência emocional, viu, Cláudio? Então, é um fator também débil. A gente não tem essa habilidade tão desenvolvida. E os relacionamentos, você falou de empresa, isso é muito importante, gente. A nossa competência técnica, ela fica mais evidenciada, ela é melhor aproveitada num ambiente com relacionamentos saudáveis. A nossa competência técnica repousa sobre os relacionamentos que a gente estabelece nas empresas. Aliás, repousa sobre os relacionamentos, né? A coisa mais importante da nossa vida são as relações que a gente estabelece. E as relações só são saudáveis quando a gente desenvolve inteligência emocional. Por isso que esse tema é tão relevante. O treinamento de uma equipe, por exemplo, né? De novo aqui, eu não tenho me corrija aí no que eu estiver falando, por favor, Simone. Eu tenho os meus gestores ali que vão tomar conta daquela equipe. Eu faço um treinamento com eles sobre inteligência emocional sempre, de quanto em quanto tempo, como é que eu faço essa avaliação? Porque, na verdade, ele acaba sendo o olhar da empresa naquele funcionário, na entrega daquele funcionário. Como é que eu faço se de repente esse cara não tem, essa pessoa, ela não tem esse feeling, que a empresa não trabalha isso direitinho, ou porque não tem, ou, enfim. Como é que eu consigo trabalhar isso no dia a dia? Fábio, assim, se o líder não está pronto, né, a gente precisa trazer alguém de fora. Não é algo que a gente consiga, sendo autodidata, ter resultados tão fáceis. Não digo que é impossível, mas é muito difícil, né? Então, é como eu falei, é um território tenebroso, medo, raiva, né, nojo, tristeza. Então, a gente não quer lidar com essas questões. Então, assim, dificilmente as pessoas estão prontas para isso. É importante que estejam. Né? Então, eu recomendo que as empresas treinem não só técnica, mas comportamento. As empresas contratam competências e demitem comportamentos. Então, a gente precisa se debruçar sobre isso, ajudar as pessoas a desenvolver. Gente, as pessoas não sabem usar banheiro, elas não dão descarga, que é comportamento mais básico do que isso. Quem dirá lidar com as emoções, né? Então, a gente precisa, sim, né, treinar sobre isso. Tem como. Não é um treinamento, não é uma palestra de 1 hora, não é um milagre. E não tem fim. É algo que a gente vai fazendo e refazendo, porque as relações mudam, os contextos mudam, as contingências mudam. Né? Então a gente precisa, as pessoas da empresa entram e saem, então a gente precisa ter uma constância e saber que isso é um processo e que a gente tem que curtir o processo. Não é onde a gente vai chegar, mas hoje eu estou melhor que ontem, amanhã eu vou estar melhor que hoje, e isso vai se fazendo, né? Isso vai acontecendo. E isso que você está falando, para acontecer de uma forma ordenada, tem que investir em profissionais. Não é
que vão entender essa situação e vão trabalhar isso. Porque, como você usou esse exemplo, é muito comum, né, em relação ao banheiro. Parece uma bobagem que a gente está falando, mas quem passa por isso na empresa de trabalho entende bem quanta raiva você sente quando... Pô, que custa, né? Dar descarga, pensar no outro que vai vir, que vai... enfim, coletivo, né? E posso dizer mais? Pode. A forma como o funcionário trata o banheiro revela de como ele está se sentindo com a empresa. Eu tinha um professor que, aliás, ele deve, tô falando, tinha, Benedito Milione, ele dizia que quando ele chegava numa empresa, para entender o clima da empresa, o primeiro lugar que ele pedia para ir era no banheiro dos funcionários. Que a forma como o funcionário trata o banheiro dele é a forma como ele trata a empresa, é a forma como ele se sente com a empresa. Então, entende que inteligência emocional está até na descarga que você não deu. Falou tudo. Né? Simone, para a gente fechar, eu queria que você já trouxe até alguns exemplos. Imagino que de história que você escutou, que você presenciou, não deve ter aí um monte. Dá um livro, hein? Dá um livro. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um exemplo aí de começo, meio e fim, de algo que te marcou nessa sua caminhada. Vou me usar de exemplo, dar um testemunho pessoal, pode ser? Pode. Eu sou psicóloga, as pessoas esperam que o psicólogo tenha coraçõezinhos nos olhos, né? Eu não sou essa pessoa, né? Eu sou muito pragmática, muito prática, e um dia eu tive um líder, um chefe que me chamou e disse: não me interessa um RH que deixa um rastro de sangue por onde passa. Você tem 30 dias para mudar. E eu fiquei muito revoltada, porque era uma pessoa de resultado, eu estava dando resultado, mas o meu comportamento estava trazendo um prejuízo para as relações da empresa. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Assim, eu gostava muito do lugar, eu queria muito continuar. E eu tive que tomar uma decisão, né? O que eu vou fazer para melhorar? E aí eu concluí, foi nessa época que eu comecei a me debruçar sobre inteligência emocional, foi quando eu fui pedir ajuda, porque quando a gente não sabe, a gente tem que ter humildade, né? E falar, cara, eu não sei, eu preciso de ajuda. Eu fui pedir ajuda, né? Na mesma época, aliás, tempos depois, o meu filho um dia disse para mim, eu preferia ser seu cliente do que ser seu filho. Porque o meu nível de tratativa com o cliente era todo gentil, e com o meu filho naquele nível de exigência. Então, veja, não importava as minhas intenções, importava como as pessoas estavam me vendo. E aí eu fui fazer um trabalho de coach, fui fazer um trabalho de fazer terapia, análise, fui me colocar a trabalho, né, para desenvolver a minha inteligência emocional, para que eu pudesse lidar com as situações de uma maneira melhor, sem me vitimizar, sem precisar, né, criar uma casca social só para parecer legal, mas que de fato, na minha autenticidade, eu conseguisse me comportar de uma maneira mais efetiva e resultado, né, e mantendo os resultados. Acho que funcionou, né? Então, minha empresa está há 13 anos no mercado, nós somos referência aqui no estado, então estou muito feliz com o que eu já desenvolvi e sigo sabendo que eu não estou pronta, que eu preciso continuar. Aprendendo. Simone, fala pra gente como é que a gente te acha, fala o seu Instagram, pode fazer o seu merchan, fica à vontade. Show de bola. Bom, a Persona é uma empresa que trabalha com consultoria e treinamentos e seleção no Brasil todo, né? Trabalhamos com mentoria também de desenvolvimento de liderança, atendimento, formação de gestão de pessoas para líderes. Você pode achar a gente no @personagestão. Clica lá, me segue, dá essa moral. Simone, adorei o nosso papo, viu? Passou rapidinho. É sempre gostoso quando acontece isso, porque é sinal que a gente foi batendo papo, conversando, que eu acho que é assim que funciona, né? E nem se dá conta da hora passar. Então, muito obrigado. Que a gente volte aqui a se encontrar mais vezes, porque eu acho que é um assunto extenso, que tem desdobramentos, não é? E aí a gente pode se encontrar mais vezes. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, que participou. Cláudio, seu filho que passou por aqui, meu primo que passou por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Eu agradeço, Natália, do meu time, estava aqui também. Obrigado, Nath, Laís, meus clientes. Muito obrigada. Estou muito feliz, Fábio. Gostei muito de estar aqui com você. Eu te agradeço. Estamos conectados agora, tá? Beijo. Boa noite para todo mundo aí. Tchau.